Aguenta aí, tá dando um gapzinho aqui. Cadê? Vocês agora conseguem ver a tela? Hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está aparecendo a nossa imagem mesmo. Oi? A tela não está aparecendo, não? Agora apareceu para mim aqui. Não, cara. Não. Para mim apareceu. Apareceu? Lê aí pra gente então Apareceu. a parte 4, André, por favor. Uma cosmovisão genuinamente cristã deve nos levar a ser apaixonados por Cristo, pela igreja e pelas pessoas. Aí tem a Beleza. referência bíblica que é Gálatas 2, de 18 a 21 e 2 Coríntios Saúde. 6, de 11 a 13. É a dia aqui, espirrando. Desculpa. Então vamos abrir lá em Gálatas 2, do 18 ao 21. Quem pode abrir aí pra gente? Gálatas 2, 18 a 21. Pessoal, me ajuda a me situar aqui. Nós estamos no slide 5. Não é o slide, não. A gente está lendo a apresentação. Aguenta aí que travou tudo aqui. Aguenta aí. Pronto. Vocês conseguem? Vamos abrir em Gálatas 2, do 18 ao 21. A gente vai fazer essa leitura. Outra pessoa abre para a gente em 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Vamos fazer essa leitura? Bom dia, irmã Penha. Bom dia, irmã Irani. Sejam bem-vindas. Gálatas 2, 18 a 21. 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Porque se tornou a edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Aqui, né, como a gente usou a referência da parte 4 do nosso texto, né, do texto principal, que fala sobre ter paixão por Cristo, pela igreja, e pelas pessoas. Aqui o apóstolo Paulo vai tratar exatamente dessa ideia, desse pensamento. Ele vai dizer que para ele não existe mais ele, não existe mais tanto a vontade dele, mas sim Cristo vive nele, né? Tipo assim, ele anula, ele rejeita qualquer outra coisa que possa diminuir a glória de Cristo. E quando a gente vai falar de cosmovisão, é importante, cosmovisão cristã, bíblica, é importante a gente ter essa noção de que qualquer coisa que tente diminuir a glória de Cristo, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, qualquer coisa que faça isso não é uma cosmovisão genuinamente cristã. E assim, é difícil a gente falar diretamente sobre isso, já abri o dia falando sobre isso um pouco, mas é importante que a gente tenha essa ideia. Lá no nosso catecismo, é o catecismo ou a confissão, não lembro. A primeira pergunta que tem lá de cara, ela fala sobre isso. Qual é o fim do ser humano?
Qual é o objetivo? Para que ele foi criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A vida que a gente vive precisa passar a ser antropocêntrica, ou seja, baseada em mim, e precisa virar cristocêntrica, baseada em Cristo. Beleza? Vamos então para a segunda leitura, né? Em Coríntios, 2 Coríntios 6, de 11 a 13. 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Quem abre aí pra gente ler? Posso ler? Pode. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se... É isso mesmo? É, né? 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Foi? Todo o texto? Foi? Beleza. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte. Primeiro, entenda como funciona. Ele fala primeiro da paixão dele desmedida por Cristo. Cristo vive em mim. É isso que ele fala. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que qualquer justiça, qualquer coisa que proceda da lei, que diminua Cristo, eu não quero saber. Eu anulo isso. Eu não olho. É isso que ele faz. E a gente está falando de um cara que era fariseu. Ele cresceu judeu, filho de judeus, né? Ele cresceu dentro da cultura judaica, entendendo que, tipo assim, a lei era a base de tudo. E ele pega e fala, eu anulo essa ideia. Eu não quero saber de qualquer justiça que proceda da obediência da lei, porque isso vai diminuir a cruz de Cristo. E eu não quero. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo passo que ele fala? É isso que ele fala aos coríntios. Que ele chama os coríntios para também ter amor por eles, como ele tem por eles. Porque assim, ele fala do dilatar, né, na tradução da linguagem de hoje, fala da expansão. Então assim, ele abre o coração, ele é totalmente aberto de coração, ele não tem restrições para se relacionar com a igreja de Corinto, né? Ele ama eles incondicionalmente. E ele espera que também eles façam isso. Por quê? Por reciprocidade? Não. Porque isso está incluso, vamos botar assim, no pacote dessa cosmovisão. A partir do momento que eu amo a Cristo, só pode ser consequência eu amar a igreja. Eu amar os membros da igreja. Só pode ser. Tipo assim, não é eu tenho. Só pode. É consequência. É igual, por exemplo, você contrair um casamento e a pessoa tem filhos e você amar a pessoa e não amar os filhos. É impossível isso. Não existe, não pode existir. Quer dizer, existir a gente sabe que... Mas enfim, não é esse o que a gente quer tratar. É essa ideia que o fato de amar a Cristo incondicionalmente está literalmente vinculado a você amar ao próximo, aos irmãos, à igreja também, incondicionalmente. Ok? Até aqui? Ok? Alguém quer já fazer alguma contribuição? Falar alguma coisa? Vai começar? Fala aí. Não ia falar? Pode sim. 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 Aquele negócio do Silvio Santos, não. Você quer um prêmio? Sim! Porque você perguntou. Porque você perguntou, alguém tem alguma dúvida? Aí eu estava tirando o som para falar não, né? Fosse o caso, sei lá. Ah, tá. Aí eu ouvi aí. Tá, beleza. Então, já que chamou aqui, né? Vai lá. Você falou que é intrínseco, né, Cássio? Você ama a Cristo e intrinsecamente você ama o próximo, né? Muitas pessoas pensam que pode ser o inverso, né? Para eu me tornar um cristão, eu preciso
amar ao próximo, aí sim eu me torno cristão. Mas você não consegue fazer isso se antes você não for realmente transformado num cristão e no caráter de Cristo. Não consegue, é o inverso. Você só consegue isso uma vez que você é um cristão genuíno. E não o contrário, né? Primeiro amar para me tornar, não. Primeiro o Espírito Santo nos transforma, nos torna, e aí a gente consegue isso, porque adquiriu isso dele mesmo. Sim. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente aprende constantemente o seguinte: eu dou, né? Eu dou a medida que a pessoa me dá. É reciprocidade, né? Se ela trata assim, eu também. Mas não é isso que Cristo chama. Cristo não nos chama para isso. Cristo nos chama para que a gente ame independente dos resultados. Não tomar isso como uma regra a ser obedecida, mas como uma característica inserida, não uma regra a ser obedecida. Porque obedecer regras, às vezes, ela é obedecida, mas o interior não concorda com essa obediência. Então, não é obedecer regra, é ser isso, é se tornar nisso, é diferente. Sim. E se a gente não está assim, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, exatamente, eu gostaria, né? Não teve aquele que pede: Senhor, eu quero, dê-me mais fé. A lógica é a mesma. Mas vamos seguir aqui então para o item 5. Eu vou ler aqui, aí eu peço que vocês abram as referências bíblicas, já fiquem aí com as Bíblias na mão. 5. Vocês estão conseguindo ver a tela? Não, eu não estou, não. Agora foi. Agora foi, né? Tem um tempozinho, tá, gente? Tem um gapzinho aí de tempo para até virar mesmo. Mas é normal, isso é normal. Não é um problema, não. Eu tô aqui na parte 5, tá? Eu vou só selecionar aqui para vocês entenderem da onde eu tô tirando. Uma cosmovisão genuinamente cristã nos leva a uma vida de verdadeira piedade. Vamos abrir lá a referência. Vamos usar só Mateus de 5, né? Tem as duas aí, mas eu vou usar Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 10. Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 10. Eu vou fazer essa leitura aqui, porque ela é um pouco mais extensa, aí a gente não perde muito tempo. Tá ok? Vou fazer aqui a leitura. Tá? A minha Bíblia, como, né, vocês sabem, a minha é na linguagem de hoje. Então vocês podem ver alguma diferençazinha, mas a ideia é a mesma. Tá? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Aqui, né, o início, né, do famoso Sermão do Monte, em que Jesus traça as bem-aventuranças, né? Aqui ele fala, na linguagem de hoje, fala felizes, mas é o bem-aventurados, e é essa a ideia, né? Então, assim, ele já de início fala que felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres, que sabem que são espiritualmente pobres. O que ele quer dizer com isso? Felizes as pessoas que entendem que precisam de um Deus, que precisam de um Senhor que as guie. Ou seja, ele está falando de pessoas que reconhecem o senhorio de Cristo. Por quê? Porque elas entendem que, naturalmente, a condição delas não é de bem-aventurança, né?
Isso é do homem, né? O próprio Deus já exorta para isso. Ó, felizes, bem-aventurados vocês que têm, que reconhecem, que são humildes de espírito. Isso é condição intrínseca, né? A gente entender que a gente precisa de Deus para qualquer outra coisa. Aí segue-se as bem-aventuranças. Aí, o que isso linka com piedade? Linka na ideia de, tipo assim, a partir do momento que a gente conhece a nossa condição, a gente passa a ter uma visão de compaixão pelos nossos irmãos. Eu paro de olhar para ele como uma pessoa que é problemática, uma pessoa que, nossa, esse cara, essa mulher não tem jeito. Eu paro de olhar assim, porque eu entendo que a minha condição não é muito diferente dela, se não for a graça de Deus. E é isso que é importante a gente... Isso não só reflete diretamente no nosso relacionamento com as pessoas, mas também na nossa capacidade de alcançar outras pessoas com o Evangelho. Por quê? Porque a gente sabe, né? Lembra lá do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, eu enxergo que eu sou tão miserável, pecador, como fulano de tal. E ai de mim se não for a graça para me sustentar. Ok aqui? Alguma contribuição, alguma participação? Alguém quer falar alguma coisa? Vou seguir então, hein, gente? Alguém vai ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi. Vou aqui, outra parte aqui. Uma cosmovisão, deixa eu dividir a tela de novo. Um minutinho só que leva um tempinho. Lembrando que isso aqui é só uma revisão, então por isso que eu tô tocando pra gente não perder tempo, porque a gente precisa falar sobre as respostas, cara, porque assim, foi fantástico. Vocês não fazem ideia como eu fiquei fascinado com as respostas e o que a gente precisa entender delas. Mas vamos lá, resposta do questionário anterior, tá? Que eu tô falando. Vamos lá. 6. Uma cosmovisão genuinamente cristã enxerga a vida como um sistema único. A vida cristã e o cotidiano fazem parte de uma mesma unidade. Isso aqui a gente discutiu, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre o fato de que não existe essa ideia de, não, do mundo, da igreja, secular, sagrado, não existe. A gente é chamado... Foi mal aí, gente, é que eu moro de frente para a rua, não tem como não às vezes sofrer essa interferência. Não tem distinção. Cristo não salvou a gente para a gente ser um bom cristão. Cristo nos salvou e nos deu vida. Ele não nos deu vida na igreja, vida em tal... Ele nos deu vida. Ele nos salvou para isso. E é uma vida inteira, completa. Então, assim, em todos os aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, precisa sim ser moldado a visão do que a Bíblia nos ensina. E isso, além da ideia de ética. A gente não está falando só de ética, de bom comportamento. A gente está falando de coração, sabe? De sinceridade, de, sabe, ter piedade. É disso. O Evangelho vai tratar disso. Não só de bom comportamento. Não, mas esses dias eu estava conversando com um familiar meu e a filha dela, né, que agora há pouco tempo, né, já é adulta e tal, e estava com muita dificuldade de entender a ideia de piedade. Por quê? Aconteceu uma situação lá, o pai dela falou umas abobrinhas e ela não achou justo ele falar aquilo
e está muito chateada com o pai, enfim. Aí a mãe dela pegou e falou, fulano, eu sei, isso que ele falou também me magoou, mas a minha função não é retribuir da mesma forma, não é exigir dele a mesma coisa, é perdoar. Ela, poxa, mas isso não é justo. E nem sempre, gente, a ideia de perdão vai compactuar, vai conciliar com justiça. Por isso... Nossa, gente, foi mal, gente. Por isso que quando o Evangelho chama a gente para isso, Jesus vai dizer o quê? Que a gente está sendo como ovelhas indo para o meio de lobos. O que quer dizer isso? O lobo brinca com ovelha? Hein? Qual é a relação de lobo e ovelha? É uma relação de amizade? O microfone está fechado, André. Claro que não. Bom. É uma relação predatória, né? Um quer acabar com o outro. Exatamente. E sempre de cima para baixo. Sempre o lobo para a ovelha. Verdade. A ovelha nunca vai querer comer o lobo. Não existe inverso. Tipo, sou uma ovelha e hoje eu vou caçar um lobo. Não existe, gente. Não existe essa ideia. Seria maneiro, mas não existe. Então, assim, quando a gente vai falar sobre essa ideia de vida piedosa, como um sistema único, a gente... Oi? Quem está falando aí que ainda não consegui identificar? Ah, tá. Pensei que fosse alguém comentando. Então, assim, quando a gente vai falar sobre essa ideia como um sistema único, a gente precisa entender que único é único. A gente precisa ter o mesmo amor, o mesmo, sabe, a mesma tolerância, a capacidade de perdoar, não só com as pessoas da igreja, não só com as pessoas de casa, e não só com as pessoas do trabalho, mas com todas as pessoas que a gente se relaciona, tá? O comportamento acaba sendo um resultado. A ideia de ética, de fazer a coisa certa, de ser, redundantemente falando, ser ético, ou seja, ser uma pessoa íntegra, né, que faz as coisas de boa, né, paga imposto, fazer a coisa certa, é um resultado, precisa ser um resultado daquilo que a cruz, aquilo que Cristo, aquilo que o Espírito Santo transforma em nós. Beleza? Vamos seguir aqui? Vou pro 7. Tenta aí que eu vou compartilhar de novo a tela para a gente ler o 7 aqui. Vou selecionar aqui. Daqui a pouquinho deve aparecer aí para vocês. Se não aparecer, fala, tá? Vamos lá. Uma cosmovisão genuinamente cristã será cada vez mais transformadora na vida das pessoas e da sociedade. À medida que for cada vez mais reduzida a distância entre quem você deve ser e quem você é. E quanto mais próximas de você as pessoas estiverem, mais será perceptível as rachaduras. Isso aqui também, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu não entendi muito bem isso ontem, quando eu estava respondendo o questionário. Eu fiquei meio nessa questão aí na dúvida, fiquei meio confusa aí. Ficou? Beleza. Vamos ver se a gente consegue primeiro explicar melhor isso, né, a pergunta, e depois a gente discute a ideia. Quando eu falo que uma vida cristã, deixa eu ler aqui, uma cosmovisão será transformadora na vida das pessoas e da sociedade à medida que for cada vez mais reduzida a distância entre quem você deve ser e quem você é. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente sabe o que a gente precisaria fazer. E muitas delas a gente não consegue ou não quer fazer. Lembra lá quando Paulo fala sobre isso, que ele pega e fala, desventurado homem que sou. Que ele pega e fala, eu quero fazer, na minha mente, eu faço aquilo que eu quero fazer o que Deus quer. Mas na prática,
eu faço outra coisa totalmente diferente, que vai contra, muitas das vezes, aquilo que Deus quer que eu faça. Lembra disso? Dessa passagem? Mas e que tem a ver essa rachadura aí com as pessoas próximas? Não entendi isso. A rachadura tem a ver com quanto mais eu apresento ou falo, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e falando de amor. Não, você tem que amar, a gente precisa amar, precisa entender. Só que na prática, na convivência diária, eu sou uma pessoa que não sou tão, vamos botar assim, tolerante, tão amistosa, tão piedosa. O que vai acontecer? Você consegue ver uma quebra entre o que eu falo e o que eu faço? Entre a teoria e a prática, né? Exatamente. Entre o que eu quero ser... A gente fala uma coisa e na prática a gente exerce outra totalmente diferente. E assim, gente, é bem importante deixar isso claro. Não quer dizer que isso é hipocrisia, tá? Não quer dizer, porque muitas das vezes, né, como eu falei, o próprio apóstolo Paulo se viu nessa condição. A intenção de fazer a coisa certa versus o resultado que é diferente. Entendeu? Cássio, quer dizer que em todos os casos nunca é hipocrisia? A gente sabe que não. Tem pessoas que, beleza, fazem, né? Tipo assim, esses dias eu tive conversando com uma irmã nossa e ela ficou escandalizada com uma pessoa que, por causa de um negócio de trabalho, a conduta dele não foi legal. Mas o que pesou? O fato dele ser uma liderança na igreja. Ou seja, o cara prega sobre uma coisa, mas assumidamente ele faz diferente. Porque existem casos que a gente faz sem perceber. Existem outros, sabe? Tipo assim, a gente não pode fechar. Não. Poxa, a pessoa disse aquilo e ela não fez, ela é um hipócrita. Nem sempre é, gente. Nem sempre é. Eu estou dando uma videoaula aqui. Oi, filhão. Oi? Tá. Sei que foi. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro o sentido, Janaína? Beijo. Agora ficou, Cássio. Ficou assim, tá? E assim, quanto mais próximas as pessoas estão próximo da gente, elas vão perceber em nós essa prática que não é igual o que a gente fala, o que a gente, na teoria, deveria ser, que a gente prega, fala, e na prática não é. Entendi. Eu posso expor uma outra questão aqui? Sim, sim. Em cima desse ponto 7, diz que à medida que for cada vez mais reduzida a distância entre quem você deve ser e quem você é. Isso aqui aponta para um processo diário, cara, porque, na verdade, nós não somos aquilo que gostaríamos de ser e ainda não somos aquilo que deveríamos ser, e eu tenho dúvida se algum dia vamos conseguir. Então, é dentro dessa realidade que a gente deve apresentar a nossa cosmovisão de acordo com aquilo que nós já somos, mas que sabemos que ainda não somos como deveria ser. E aí é onde entra esse conflito. E quando ele diz que quanto mais próxima de você as pessoas estiverem, mais será perceptível as rachaduras, vai depender muito do quão essa transformação está ocorrendo. Você entende? E não é uma questão só de você se impor como alguém religioso, autoritário ou que se acha o dono da razão. Mas é porque você vai estar muito transformado por Cristo e é inevitável que aquele que é transformado por Cristo não provoque rachaduras. Se alguém se diz cristão e não causa nem pelo menos uma fissura, tem algo errado. Exatamente. E assim... A gente não é totalmente santo o tempo todo, né? Não, na verdade somos. O conceito de santo... Sem erro, né? Sem erros, né? O conceito de santo é que precisa ser melhorado. A tua colocação foi perfeita, é exatamente isso. Porque assim... a gente confunde sempre a ideia de ser santo com ser ético, né? Eu tenho sempre que, sabe, é o que chama, né? Tem um filósofo chamado, sei lá o que, Kant, eu não lembro o primeiro nome dele. Immanuel Kant. Ele vai dizer, ele trata o princípio do imperativo categórico.
O que é o imperativo categórico, traduzindo em palavras, assim, esmiuçando o máximo? É você só poder falar uma coisa se você for aquela pessoa que pratica. Você só pode falar de santidade se você for uma referência de santidade. Vocês imaginem isso, por exemplo, e isso vai contra o que o Evangelho diz. Por quê? Imaginem Pedro. Imaginem se essa regra se aplicasse a Pedro. Pedro voltaria ou continuaria com Cristo? Quem pode falar? Comenta aí, gente. Comenta aí. Preciso de vocês também comentando para ver se a gente está falando uma coisa que está sendo clara. Maelza, quero ouvir vocês, Maelza. Sueli, fala aí também, Sueli. Tô igual o pastor agora, tô apontando o dedão logo. Pá, pá, pá. Fala aí. Ih, tem que abrir o microfone. O Cássio. Eu. Então, eu tô aqui falando com o André que eu sou meio Pedro. Assim, eu amo a Jesus, eu quero ser igual a Jesus, mas vira e mexe eu corto umas orelhas por aí. Uhum. Entendeu? E assim, é muito difícil. Assim, é uma luta assim, diária de tentar ser uma pessoa mais mansa, tranquila. Não que eu saia por aí brigando com todo mundo, mas eu sempre lembro de você quando eu penso assim, quando você fala assim, não adianta você falar assim, não, mas eu não brigo, eu me afasto. Você sempre fala isso, não fala? Que isso não faz diferença. E eu sou exatamente isso. Muitas vezes agora eu não brigo, mas eu me afasto, eu boto lá na geladeira, entendeu? Não perdoa. Não, perdoo, mas a pessoa lá, eu aqui. Não, isso não é perdão. Não consegue se relacionar, entendo. Isso é perfeitamente compreensível, gente. Aí entra... Lembra, a primeira ideia, quando a gente fala de cosmovisão, que é aquilo que apreende, ou seja, que chama a atenção do nosso coração. Então, a partir do momento que alguma ideia prende o nosso coração, a gente se esforça para alcançá-la. Então, assim, se no meu coração eu entendo, sabe, não é simplesmente uma assimilação de ideias. Não. Eu preciso ser a pessoa da paz porque agora eu falo que eu sou cristão, ou então eu sou cristã, eu nasci... Não é assimilação de ideia, é algo que apreende o nosso coração, entende? Então, assim, precisa ser algo que venha de dentro para fora. Eu quero... tipo assim, a pergunta passa a ser, o que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa realmente de paz? Por que eu quero ser? Porque eu acredito que o meu Salvador me chamou para isso. Lembra de Paulo? Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ser uma pessoa de Depois paz. eu quero fazer um comentário. Tá. Eu quero ser uma pessoa de paz. Oi. É aquilo que o tópico 2 fala, né? Que a gente precisa se ponderar se ela está contida no Evangelho e não apenas contém o Evangelho. Né? Realmente está intrínseco em nós o Evangelho, né? É o tópico 2 aí, né? Exatamente, entendeu? É assim, então quer dizer que eu estou totalmente errado? Não, gente, é o que foi dito, a gente está em construção. Tem coisas que para um chama mais atenção no início, tem coisas que para outro não chama. Quer dizer que um está mais certo que o outro? Não, só que a gente está convivendo, né? E tipo assim, o que é importante, o que eu entendi que precisava, eu falo, né? Eu vi, logo falei, não é isso que Pedro vai falar desse salmo? Aquilo que eu criei, eu falo. Então, assim, isso alcança você que, com certeza, em algumas outras coisas, tem uma conduta muito melhor do que a minha. E quando você começar também a falar daquilo que você criou e te transformou, possivelmente muitas delas vão alcançar o que eu sou hoje. E eu vou pegar e pensar opa, caramba, a Dina, aquilo ali que ela falou, eu preciso prestar mais atenção naquilo. Entende? Esse é o motivo da igreja.
Deus É o chama... corpo, Oi? é o corpo de Cristo, né? É isso. Entendeu? Não tem... É justamente essa troca, né? Tem o provérbio... Já vou te dar a palavra, tá, Marcos? Presbítero Marcos, perdão. Como diz o provérbio, né? Ferro afia o ferro. Não é assim? Então, mas assim, se a gente puder ser menos ferro e ajudar mais a afiar, quanto mais, melhor. Mas é isso. Exato. É essa convivência. Sim. E assim, eu acho mais difícil você superar quando é com o da igreja do que com os de fora. Porque eu penso assim, ó, poxa, somente quando a pessoa é muito mais antiga da igreja, a gente pensa, eu penso assim, poxa, o cara tá aí na igreja já desde que Cristo estava andando na terra e vem com essas coisas. Agora, o lado de fora, você eu ainda penso assim, pô, a pessoa não tem o conhecimento de Cristo, né, não conhece a palavra de Deus, então eu até entendo. Mas quando é da igreja, eu fico injuriada, sabe? Confesso para você, eu fico injuriada mesmo. Mas eu também tenho melhorado muito, tenho orado muito, pedido para Deus ir transformando isso em mim, não no outro, em mim. Exatamente. De tanto que, mesmo antigamente, nem os de fora eu compreendia. Hoje não, eu já vejo que não tem como você querer que uma pessoa... eu não sei se você lembra de uma vez que foi eu acho que era um pastor, não sei, um conhecido do pastor da nossa igreja na EBD, e falou uma coisa que marcou muito meu coração, que ele falou assim, quando uma pessoa... Ele contou lá uma história e falou, quando a pessoa é do mundo e ela pergunta para você, o que você acha disso, do pecado? Ele falou assim, o que eu posso esperar dele? É só coisa ruim, porque ele é pecador, é ou não é? Todos somos, assim, mas lá de fora. Então, assim, eu gravei isso comigo, entendeu? Se ele tá lá, ele não conhece a palavra de Deus, a tendência dele é sempre, cada vez, ser pior, só optar pelo mal. Agora, dentro da igreja, você está se moldando, né? Melhorando a cada dia, tentando melhorar. Então, como que pode a pessoa estar ali e fazer para você coisas, às vezes, piores do que estão lá fora? Não que esteja acontecendo isso, tá, gente? Não estou falando dentro da nossa igreja, estou dando um exemplo, assim. Não, beleza. Assim, eu só queria fazer uma correção aí. Eu não tô andando, eu não tô na igreja desde que Cristo estava andando, não, tá? Foi uns 2 anos depois da crucificação. Cássio, e a gente também tem que entender que, como a Edi falou, nem sempre as pessoas que estão fora da igreja, elas vão ter esse comportamento que ela falou. Se bobear, tem cristão que eles são mais prudentes do que os que são... Os que não são cristãos são mais prudentes daqueles que não são cristãos. Entendeu? Tem uma ética, uma conduta de vivência, de moral, para se viver melhor do que um cristão que está ali dentro da igreja. Presbítero Marcos. Então, só falando o seguinte, a irmã, a esposa do André, ela está corretíssima. É isso mesmo. Mas existem algumas variáveis do tipo de seguinte, às vezes a pessoa está muito tempo na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 10 anos na igreja, e não tem uma percepção de cosmovisão e experiência com Deus. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre todos que estão na igreja, né, são realmente aquilo que a gente vê e pensa. Deveria ser. Mas, infelizmente, não é, porque só Deus sabe, né, não é isso? E conhece o nosso coração. Mas, o bem da verdade, eu queria falar sobre o coração. A conversa andou muito, né? Nós estávamos falando sobre o coração. Então, o que acontece? A cosmovisão de Deus, ela já vem muito tempo, ela sempre existiu, né? Um exemplo disso, da cosmovisão de Deus, foi quando Deus ele iria ungir um novo rei. Ele chamou o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé. Chegando lá, todos os irmãos de Davi
Inclusive tinha um lá que ele era forte, belo, e tinha tudo, né? Tinha toda a característica, humanamente falando, que poderia ser ungido rei, não é verdade? Até a palavra diz que até o próprio profeta Samuel, ele achava que deveria ser esse irmão de Davi, se eu não me engano, eu não sei se era Moabe, eu esqueci agora, o próprio irmão de Davi. Mas aí o que Deus, imediatamente, com a visão dele, ele entra e interfere. Aí o que ele fala? Não, Samuel, não é isso, não é isso, né? Então a palavra diz o quê? Que Deus, ele não enxerga a aparência, ele não enxerga a formosura, mas sim o coração, não é verdade? E essa é uma grande pista dentro da igreja, né? Só trazendo aqui a informação que a irmã, a esposa do André falou, né? Só trazendo uma informação, uma das pistas é o coração. Quando a gente conversa com uma pessoa, né? A gente, pelo fato de ter algum tempo na igreja e ter alguma experiência, né? A gente consegue enxergar um pouquinho do coração da pessoa, né? A alegria, a aflição, alguma coisa a gente enxerga. Mas a esposa do André, ela está correta quando ela diz que, de repente, é muito mais fácil lidar com um cristão, né? Mas nem sempre é aquilo que nós vemos. Deveria ser, mas não é. É só isso que eu queria trazer só. Beleza. Então vamos seguir. Aí aqui tem lá no final do capítulo 7, da parte 7, né, das características, eu coloco assim. Então, para que esse estudo faça sentido, é necessário uma análise do próprio coração, o que a gente falou aqui. Precisamos enxergar e confessar a Deus o que não conseguimos e o que não queremos largar. Ele já sabe, nós é que tentamos omitir. Né? Aí eu uso a referência do Salmo 19, 12, os versículos 12 e 13, no qual Davi vai dizer assim: Senhor, livra-me dos pecados ocultos e livra-me também daqueles que eu cometo por vontade própria. A gente sabe. E se a gente não tem essa noção, é importante, muito importante, que a gente tenha esse hábito de esquadrinhar o nosso coração. A gente não pode definir ou saber o que passa no coração dos outros, mas no nosso a gente sabe. E a gente precisa avaliar constantemente, né, o motivo pelo qual nós fazemos as coisas que fazemos. Isso é importante. Então, assim, já caindo para a nossa aula, para a gente não atrasar muito, eu vou falar do slide, né, que eu compartilhei, para a gente ir seguindo e fazer essa discussão que eu acho fundamental. Deixa eu abrir aqui. Já está aparecendo aí a tela para vocês do slide? Hein, pessoal? Não, para mim não. Então vamos dar um gapzinho, mas aparece. Para mim já está aparecendo. Aqui também está aparecendo. Ótimo. Então, aos pouquinhos vai aparecendo aí, vai abrindo. Isso varia de acordo com a internet, com o aparelho celular, porque tem umas coisas lá chamado cache, que aí se ele a troca, né, de dados, ele às vezes enche um pouco mais, enfim. Mas é normal esse gapzinho. A gente vê que até na TV, né, às vezes o repórter fica igual um bobo lá, olhando para a tela sem saber se está aparecendo ou não. Mas vamos lá, vamos seguir então. Aí aqui, só para a gente dar uma passada, em relação ao questionário da aula passada. Gente, assim, foi formidável, cara. 100% do pessoal entendeu que uma cosmovisão genuinamente cristã será cada vez mais transformadora na sociedade, na vida das pessoas e da sociedade. E é isso, né? Como eu tenho falado, a gente é chamado por Deus não é para viver uma vida isolada,
não é para viver do jeito que a gente quer. A gente é chamado por Deus para participar de tudo que existe aí. Então, assim, uma adesão de 100%, né, na resposta de ok é gratificante, porque, assim, vocês estão conseguindo, sabe? A gente está conseguindo aprender essa ideia, sabe? Não é aprender de aprendizado, é aprender, né? Guardar ela no coração. Então, assim, perfeito aí as respostas de cada um. Segura o cachorro. Segundo, aí a questão 2. Segundo o texto de Romanos 12, de 1 a 8. O que é preciso que aconteça em nossa mente? Também 100% de adesão em metanoia. Aí eu gostaria que um dos nossos irmãos, quem pode falar o que é metanoia? Quem pode falar pra gente? Oi, Cássio. É mudança de mente. Que isso, hein? Tirando onda, hein? Arrebentou, irmã Elza. Mudança de mente. É isso. Eu estou com a secretária aqui do lado. Quando eu respondi... Ih, fechou o microfone. Agora foi. Quando eu responder, porque o meu questionário eu não sei se foi, porque eu me atrapalhei toda e não estava conseguindo. Aí eu fui para minha secretária, aí ela falou, e é isso mesmo. É isso. O evangelho, ele entra no coração, ele regenera a gente e a constância da leitura, da vivência, ele precisa provocar uma transformação na nossa mente. A gente precisa pensar de forma integral com o que o Evangelho está nos apresentando. É exatamente isso. Perfeita a colocação. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Aí. Plasticidade. Vou voltar aqui. Aí, Cássio, na neurociência vai chamar isso de plasticidade. De plástico? Plasticidade. Plasticidade. É aquele negócio da a mente uma vez expandida não volta ao seu estado normal, né? Mas continua expandida. Não. Ela está sempre propícia a aprender, a se transformar. Show. É isso aí. Eu posso falar uma regrazinha aqui? Espera aí, antes do Augusto falar. É a capacidade que todo ser humano tem de aprender em todo o tempo. A plasticidade é isso, entendeu? Você em todo o tempo. É claro que, assim, uma criança ela tem esse desenvolvimento muito melhor do que um adulto, porque ela está naquela fase de aprendizagem, as sinapses são muito mais rápidas do que no adulto, dependendo da idade. Mas todos nós temos a capacidade de estar aprendendo e transformando isso, entendeu? Uma regrazinha. Tirou 10. Vou mandar lá para o pessoal lá da pós lá. Tirou 10. Ah, tá bom. Vai, Augusto, rapidinho para a gente seguir. Tá, em relação a essa questão da leitura bíblica. Leitura, estudo e meditação, tá? A leitura informa, o estudo transforma e a meditação conforma. Que isso, Nosso objetivo é meditar para sermos conformes à imagem de Cristo. O segundo está lá em Romanos 8. Só isso. Para a galera aí. A importância da meditação. Não apenas a leitura e o estudo, mas a meditação. Importante mesmo. Vamos lá, questão 3. Aí tinha aqui um trecho do versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Né? A gente achou lá essa referência, 100% também de adesão, entendendo que levar cativo é justamente esse forçar de que o meu coração não quer fazer isso, mas a Bíblia me diz que eu preciso fazer. Então eu preciso, como o Augusto falou agora, o prefeito Augusto falou agora, me conformar à realidade do que a Bíblia está ensinando. Questão 4, que era a pergunta, e agora sim, é essa daqui que a gente vai parar aqui para analisar isso aqui. Em aula, discutimos sobre o problema de uma cosmovisão fragmentada.
Mesmo que você não tenha participado, considerando que você já compreendeu sobre cosmovisão e pensando nas afirmativas lá do início, 2 e 7 do texto, né? Desse texto característica de uma cosmovisão cristã. Do texto base, quais são os reais problemas que um cristianismo cheio de rachaduras, a gente já explicou o conceito de rachaduras, quem ainda tiver dúvida, por favor, pergunte, entendeu? Se ainda tiver, Cássio, esse conceito aí que você está falando de rachadura no cristianismo ainda não está muito claro. A gente fala dele de novo, tá bom? Pode trazer a sua vida para a vida dos que você se relaciona e para a sociedade em geral. Então, assim, foram várias respostas, gente, e eu fiquei encantado com cada uma delas. Agora, assim, como, né, a gente tem falado que, né, na verdade, a ideia de manter o sigilo, então, assim, o anonimato, né? Sigilo não, mas anonimato. Eu não sei quem respondeu o quê. E a gente aqui eu não vou trazer a resposta exatamente. Eu vou falar da ideia do que foi respondido, para que a gente pare e pense sobre isso, né? Alguns falaram sobre a ideia do sofisma, né? Quando a gente aprende uma cosmovisão, a gente aprende uma coisa na Bíblia que é próximo da verdade, só que não é a verdade. Um exemplo, quando a gente vai falar de algumas outras igrejas, o que eles oferecem? Cristo é a solução para tudo. Pare de sofrer. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Isso é uma verdade? Jesus veio para dar vida e vida em abundância? Agora, quer dizer que não vai ter problemas? Isso é um sofisma. E isso está muito, introduzido no nosso meio. As pessoas, né, têm o tal do evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, que fala justamente sobre isso. Que não, se você está em Cristo, nenhum mal vai te acontecer, nada de ruim, né? Praga nenhuma vai chegar à tua tenda, onde você botar a planta do teu pé, você vai vai dominar e por aí vai. Só que isso é um sofisma. Oi. Eu não sei se a palavra sofisma ela vai derivar dos sofistas, que na filosofia eles não tinham comprometimento com a verdade. Eles eram pagos para poder ter uma boa persuasão daquilo que eles estavam sendo pagos para. Eles recebiam, né? Para ser persuadir alguém. Tanto que Sócrates tinha horror a eles, não gostava, tinha mó bronca deles, um ranço deles por causa disso, entendeu? Só uma contribuição aí. Qual é a ideia do sofista? Imagina assim, hoje em dia, né, não falando mal, porque a gente conhece as profissões e eu gosto bastante desse ramo, que é o direito, mas você imagina hoje, por exemplo, o direito, o advogado. Né? Quando ele está ali defendendo causa que a gente, no nosso coração, ou eticamente ou moralmente, a gente entende que é legal, a gente apoia. Mas quando ele defende coisa que, tipo assim, vai defender um criminoso, um marginal, um assassino, a gente, esse cara aí, por que ele está defendendo essa pessoa? É essa ideia do que a Janaína está falando. Os sofistas eram assim, eram pessoas que especulavam, o negócio deles era falar. Agora, se realmente era verdade ou não, se era moralmente aceito ou não, aí já é outra questão. Entendeu? E é essa a ideia, né? Sendo que o sofisma... Oi. Eles não tinham da verdade. Calma aí, um de cada vez. Minutinho. Marcos, vai, aí depois volto para Janaína. Rapidinho. Vai, Marcos. Sim, é uma indução ao erro, mas também uma ilusão da verdade, né? Exatamente. Janaína. Porque eles não tinham esse comprometimento, porque quando Sócrates ele questionava, ele levava o ser humano o quê? A refletir, a pensar naqueles conceitos que eles achavam que é certo pelo senso comum e não era correto. E os sofistas não, eles já faziam isso, né?
eles colocavam qualquer coisa para as pessoas entenderem. Sim, verdade. Então, assim, quando a gente vai falar... Aí teve resposta falando sobre isso. Aí teve uma outra resposta que também eu achei muito bacana, que falava de tipo assim, existem diversas cosmovisões, né? Existem várias... Dentro do próprio evangelho, dentro da própria igreja, né, do cristianismo, vamos botar assim, existem diversas cosmovisões, né? Cada um, né, é teologia da prosperidade, outro é teologia, sei lá, como é que é? Da libertação, né? Aquela ideia de que existe a ideia messiânica de pessoas que salvam pessoas, né? Aquela ideia de que, vem um governante, alguém que vai ser a pessoa que vai salvar a gente de todas as coisas. Então, assim, tem essa ideia. Então, assim, dentro disso, dentro dessa variedade que a gente já conhece, eu não vou precisar aqui exemplificar mais, porque a gente conhece. Dentro dessa variedade de coisas, como é que eu sei, né, dentro desse conflito? Porque, assim, uma cosmovisão, como eu falei lá no começo, existe a bíblica e a não bíblica. Existe. A gente não está, tipo assim, a gente é orientado e precisa seguir a nossa bíblica. Mas existem diversas. Então, assim, a primeira coisa que surge é um conflito de cosmovisões. É a primeira coisa, né? Aí eu destaco aqui no slide, que eu não sei. Eu destaco aqui no slide. Eu mandei mais cedo, não sei se dá para ir acompanhando. Aí eu vou falando aqui. Eu vou seguir agora um pouco pelo slide, aí a minha imagem vai sumir aqui, mas para a gente não perder o raciocínio, tá bom? Que aí vocês conseguem acompanhar também. Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouquinho começa a aparecer. Então aqui, nessa ideia, conflito de cosmovisões. Só peço aí para alguém fechar o microfone. Não sei quem é, mas fecha aí, por favor. Fecha aí. Oi? Conflito de cosmovisões. Então, assim, a gente tem, primeiro ponto, externas e internas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe o conflito em relação a denominações ou outras religiões. Isso é um conflito de cosmovisão de forma externa, né? Eu vejo algumas coisas, eu ouço outras e não concordo com isso. Uma religião fala de uma coisa, outra religião fala de outra. Essa semana eu tive, eu postei uma foto, né? Quem viu. Quem viu? Que aí eu tava... Aquela foto do rei, né? Que vocês viram. A maioria do pessoal viu. Então, aí vem minha irmã. Minha irmã, acho que a maioria já sabe, já falei. Ela é candomblecista, né? Então, assim, dentro da perspectiva da cosmovisão dela, ela me fez um elogio, que para ela fazia sentido. Aí eu peguei, né, na hora, né, ela me comparou lá a uma entidade. Na hora eu fiquei extremamente irritado com aquilo, né? Falei, não, vou dar numa... Tá repreendido! Ah! Eu falei, não, calma aí, deixa eu respirar. Aí peguei, pensei e tal, e olhei para outra... Aí, enfim, 2 horas depois... Oi? Não vai falar o nome do santo? Não, aqui a gente não tá para isso, não. 2 horas depois eu fui responder. Eu respondi assim, minha irmã, eu entendo que dentro daquilo que você acredita, o que você falou foi um elogio. Então, assim, eu agradeço pelo elogio.
Aí naquela, te amo, pá, tal. Aí depois, mais um tempo, mais meia hora depois, ela respondeu. Ela, poxa, Cássio, quando eu mandei, depois que eu li o que eu mandei, eu pensei, eu falei, poxa, não é a mesma coisa, ele não acredita nisso e vai ficar ofendido. Mas aí eu já tinha mandado. Mas foi exatamente isso. Na minha opinião, eu fiz pensando em te elogiar. Então, assim, você percebe, é isso que eu quero dizer, do conflito de cosmovisão externa em relação às outras coisas. A gente não pode desrespeitar ou anular ou dizer que o que a pessoa acredita é inválido. Por quê? Porque ela cresceu naquele entendimento. Ela vive naquilo ali que ela acredita. Lembra, cosmovisão é aquilo que prende o nosso coração. Então, assim, tá errada no contexto espiritual, beleza. Mas é a cosmovisão dela e eu precisava respeitar. Embora a intenção fosse dar, né, aquela... Mas eu preciso entender que, embora a cosmovisão dela esteja diferente, seja errada, seja diferente da minha, eu preciso respeitar e procurar ser empático, ou seja, enxergar de acordo com o que ela acredita. E isso é a luz que ela tem da espiritualidade, da religião que ela tem até agora, né? Exatamente. Porque assim, gente, quando a gente fala de mudança de cosmovisão, né, mudança de vida, enfim, essa transformação de mente, vamos lembrar, eu não sei se alguns aqui já não foram da igreja, enfim, mas vamos lembrar quem a gente era antes e quem a gente é hoje, e assim, como foi custoso pra gente abrir mão daquilo e passar a ser o que a gente é hoje. Ih, melhor deixar isso quieto, hein, irmão? Não quero nem discutir o que é, não quero saber. Não quero saber. Mas assim, você percebe que, tipo assim, pra você naquela época aquilo fazia sentido. E você vivia por aquilo. Hoje não. Então a gente precisa ter essa compreensão de que quem não tem, né, quem não tem uma cosmovisão cristã, quem está na igreja e tem uma cosmovisão cristã fragmentada, precisa sim, né, da gente ser misericordioso para ajudar, né, naquilo que ele tem dificuldade. Até porque, como foi dito e é uma realidade, a gente não está todo inteiro. A gente tem fragmento, tem parte fragmentada. A gente tem lugares que a gente precisa ser tratado. E isso precisa ser o quê? Em conjunto. Mas só vai fazer sentido. A gente só vai conseguir fazer isso de forma assim amorosa se a gente se colocar no lugar dos outros. Entende? Ficou claro essa parte? Do conflito de cosmovisão, a questão externa. Vamos lá, ficou para mim. Tá ok? Só dá um joinha aí de tipo... Isso. Beleza. Então vamos seguir. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela para a gente ir para outra parte. Porque se não tiver a tela, acho que fica difícil, né, de acompanhar, né? Acho que assim fica melhor. Porque como dito Janaína, né, semana passada, a gente precisa, às vezes, a gente se enrola. Tem uma irmã aí que também se enrola aí. Enfim, ela confessou isso ontem. Vamos lá. Eu abri o computador para poder eu ficar olhando aqui e vendo aí, entendeu? Oi? Eu abri aqui o meu computador para poder beleza. visualizar aqui, entendeu? Porque eu não consigo fazer por aí. Então, assim, diante dessas questões, quando a gente, né, entra nesse conflito, que é externo, aí tem a cosmovisão, o conflito interno, que entra isso que a gente falou agora há pouco, né, o conflito entre o que eu creio e o que eu faço. Ou seja, né,
É o que na psicologia vai chamar de dissonância cognitiva. O que isso significa? Porque, assim, só repetindo, eu já falei algumas vezes, por que a gente usa termos? Porque essas palavras, elas definem, sabe, o que a gente quer falar. Então é importante a gente se familiarizar com isso. Então vamos lá. Essa questão da dissonância cognitiva nada mais é do que aquilo que eu creio é diferente do que eu faço. É basicamente isso. Né? Tem aquela música do Cazuza, né? Que as suas ideias não correspondem aos fatos. É mais ou menos isso. Né? Pô, no meu coração, no meu pensamento, poxa, eu penso assim. Mas na prática eu acabo fazendo tudo errado. Isso é um conflito de cosmovisão. Por quê? Porque você ainda na prática age com a cosmovisão que você está abandonando. E isso gera esse conflito. Né? Isso gera essa angústia, essa dor. E é isso mesmo, é essa transformação. Sabe? Aí a gente vai para a questão 2. Tendo essa ideia do conflito, né, a gente vira esses conflitos. Aí vem para o lance do como eu sei que o que eu creio é a verdade. Aí agora eu quero que vocês participem, que eu quero fazer essa pergunta. Eu preciso mesmo que a gente resuma aí e fale sobre ela. Coisa de poucos minutos, né? Coisa de, se a gente conseguir aí 1 minuto. Como eu sei que o que eu creio é a verdade? Quem pode começar aí? Por favor. Assim, como você falou, como crer se eu sei se é verdade. Assim, crer no Deus que transforma, eu vejo porque eu tenho visto Deus fazer coisas que o homem não faz. Como, por exemplo, a natureza é uma criação de Deus que só ele faz. O homem dá sabedoria inteligente, o homem para outros tipos de ciência, sabedoria, mas nunca o homem faz aquilo que Deus faz. Então, eu acredito que Deus é verdade e as coisas dele, só ele. Não sei se eu respondi o que devia ser. Não é o que devia. É como você enxerga. É importante isso mesmo, Irani. É como você enxerga isso. E olha só, baseado no que você falou, olha o versículo que Pedro fala aqui na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: pois, dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Isso que você falou é exatamente essa questão do que chama de empírico, né? Você descobriu na tua vivência que Deus é bom. Verdade. E assim, é essa vivência que vai reduzindo essa distância. Porque assim, a gente lembra lá de Jó? Eu te conhecia antes só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Percebe? Marco. Verdade. Então, é justamente isso aí. Quando que eu creio, né? É uma forma também simples da gente entender, é que a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor falando, errais em não conhecer as Escrituras, porque ela testifica de mim. Então, uma forma é a gente ler a palavra de Deus e tentar compreender a cosmovisão de Deus para a nossa vida. Aí vai estar aliado àquilo que nós cremos e pensamos, né? Aí nós começamos a ter certeza naquilo que nós cremos. Muito bem. É isso. Muito bem, Marcão. A gente começa a integralizar a visão. Perfeito. É exatamente isso. A transformação, deixa eu abrir aqui que eu fui pegar uma água. A transformação é justamente essa. A gente começa a ver a vida toda como um sistema único. Augusto. A pergunta é: como eu sei que o que eu creio é a verdade? Isso. Esse é um ponto-chave para a nossa existência enquanto cristãos. Por quê?
conhecer a Bíblia como sendo a verdade é algo muito, vamos dizer assim, aceitá-la como verdade não é algo muito concreto, porque pessoas conhecem profundamente a Bíblia, por exemplo, Jô Soares, e, no entanto, ele não é cristão, não se diz seguidor de Cristo e conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia e é quem é. Então, para responder essa pergunta, como eu sei que o que eu criei é verdade, eu só posso atribuir isso à revelação de que a palavra é a verdade. Não for por meio da revelação, vai ser mais um livro, que inclusive pode estar sujeito a distorções e a ser empregado de maneira equivocada. Esse é o meu ponto de vista, a essa resposta aí, como eu sei que é verdade. O Paulo vai dizer em certo local em Coríntios que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então, eu creio que o Espírito Santo abriu meu entendimento, me revelou de que essa palavra é verdade de Deus, ela é inerrante e, portanto, é o fundamento muito, muito sólido da minha fé. E, inclusive, a fé também como elemento dado por Deus. Ou seja, nada é produzido pela nossa mente ou pela nossa axiologia. Beleza. Mas tudo é produzido pelo Espírito. Essa é a minha visão. Sueli, quer falar alguma coisa? Era exatamente isso que eu ia falar, através da revelação. Que a Irani colocou, né, o ponto de vista dela através da criação, né, que é uma revelação geral, né, e tem a revelação especial, que seria através da Escritura. Tá tirando onda, geral e especial, ele arrebentou, hein? Vai lá. Aí seria essa, né, a revelação especial, que, né, tem os autores, os profetas, e também tem essa através do Espírito Santo, que seria a revelação especial. Perfeito. Né, justamente o que o Pulso falou. Perfeito. Ok? Como eu sei que o que eu creio é a verdade? A gente tem a revelação, que é essa, da natureza, aquela lá do Salmo 19. Os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia revela outro dia, né? Um dia revela outro dia e tal. Romanos 1 também vai tratar sobre isso, que existe um conhecimento de Deus natural em todo ser humano. E existe essa revelação especial, como foi muito bem dito pela Sueli. E esse conciliar, e também trazendo um pouco do que a Irani disse, porque Pedro vai falar sobre isso, que não é simplesmente algo subjetivo. Você vive, você conhece porque você vive, né? Você sai daquela revelação natural, vai para a especial, e essa revelação especial do Espírito Santo faz com que a gente viva a palavra de Deus. E a gente começa a perceber e a conhecer, é o que Pedro está falando. A gente começa a provar e ver que Deus é bom. Beleza? Vem, Cássio. Fala rapidinho, Agostinho, precisa seguir, que está quase no horário. Vai lá. Só acrescentando que a razão ela não é anulada, mas ela não é a prioridade, não é o motivo, entendeu? O motivo realmente é a revelação que nos traz a razão. Só isso. Exatamente. Perfeito, gente. Vocês estão demais. Vocês estão uns filósofos de cosmovisão. Estou começando o negócio está invertendo. Eu que estou aprendendo com vocês. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Cássio. Eu. Olha, eu queria falar sobre isso também. Como nós falamos, como eu sei que é a verdade, como que eu posso fazer isso? Nós olhamos, o nosso irmão presbítero Augusto falou há instante atrás, que tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia e não sabem na verdade. Pelo menos, até uns tempos atrás, eu não sei se acontece hoje, era utilizada a Bíblia na hora de um julgamento para a pessoa pôr a mão sobre ela e falar que está falando a verdade. Mas aquilo ali era apenas alguma coisa simbólica, porque conheciam a Bíblia, mas não vivem a regra da Bíblia. Para mim saber que eu tenho, que eu creio na verdade, creio na palavra da Bíblia, o Espírito Santo tem que estar atuando em meu coração. Somente através do Espírito Santo que eu venho conhecer a verdade.
Quando nós abrimos o coração e deixamos que Jesus faça morada no nosso coração, é pela atuação do Espírito Santo. E daí em frente, nós conhecemos a verdade. Então, na verdade, não é nós abrirmos o coração para que o Espírito Santo haja. É o Espírito Santo agir para abrir o nosso coração. Só muda o posicionamento. Exatamente. Mas a ideia exatamente. É essa. Aí, beleza. Aí eu vou para o terceiro tópico. A fé é um salto no escuro? Porque assim, eu estou dizendo que eu creio numa coisa e aquilo ali é verdade. Eu preciso, né? O presbítero Augusto já deu a dica. Eu não preciso anular minha razão para eu crer. Então, assim, a fé, ela é um salto no escuro ou ela é... Vocês estão me ouvindo, é que eu vi aqui o negócio. Ela é um salto no escuro ou é uma ação baseada em um relacionamento? Por exemplo, se você conhece... Né, vamos botar aqui um exemplo bem prático do nosso dia a dia. Marcos, né, o presbítero Marcos, não me conhece, só ouve falar de mim. Aí eu chego um dia, do nada, na porta dele, eu já fiz isso, mas ele já conhecia, e peço a parafusadeira dele emprestada. Ele vai me emprestar? Sem nunca ter me visto e só ouvido falar de mim? O que vocês acham? Apesar que o Marcos não é muita referência, possivelmente ele emprestaria. Mas, entende essa ideia? Vocês acreditam que ele emprestaria? Eu não emprestaria. Pô, nem conhecendo, tu já tô mó mão fechada, Janaína. Tô brincando. Não, tô brincando, tô zoando. Se eu não conhecesse a pessoa, tá certo. Eu ouço dele. Aí chega uma pessoa aqui, eu vou emprestar? Vou nada. Exatamente essa ideia. Então, assim, aí dentro desse... Entendeu isso? A gente precisa saber, a fé, como muitos dizem, você precisa negar algo, né, se fechar e saltar no escuro? A fé é isso? Não. O que seria, então? Não sei te explicar, não. Cássio, eu acho que a fé, no nosso meio, é um assunto muito mal compreendido. Essa noção que você está falando aí de um salto no escuro. Pô, fé não é isso, pelo menos fé bíblica, ela não é isso. Né? Fé, muito pelo contrário, ela é algo que Deus nos dá para aplicarmos naquilo que nós já conhecemos. E se alguém diz que tem fé e não conhece para que serve essa fé, tem que ler mais a Bíblia. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem que deixá-la dentro das 4 linhas da palavra. Romanos 10, 17 diz que ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Eu ouço a palavra e a fé vem. Ela é acrescida, ela cresce, ela aumenta. Ela pode aumentar como pode diminuir se eu largar a palavra. E ela, depois em Hebreus, diz que é a certeza e a convicção de fatos que se esperam, de coisas que não se veem. O grande problema é que as pessoas pensam que fé é do tipo assim, não, eu tenho fé de que eu vou prosperar e eu vou ter uma mansão e um bom carro e vou ter dinheiro, ou eu tenho fé de que aquele homem ali vai ser meu, aquela varoa vai ser minha, quando na realidade a fé ela está totalmente ligada à palavra de Deus. É a tudo que está relacionado na palavra de Deus. Exatamente. Se você ler lá em Hebreus, você vai ver, e todos aqueles heróis da fé, todos eles morreram, sem exceção alguma, sem ver o cumprimento da promessa que eles queriam pela fé que aconteceria. Exatamente. Então, a fé, para a gente sintetizar, a fé, ela só vai acontecer de acordo ou mediante um relacionamento com Cristo. Não tem outra forma. Não existe nenhuma outra forma de a gente acreditar, da gente crer, se a gente não se relaciona. A gente não vai entregar a nossa vida, né? A gente não vai
procurar viver de acordo com o que a Bíblia diz, enquanto a gente não se relacionar com Jesus através da Bíblia. E é isso, não é simplesmente, poxa, eu fazia isso, eu tenho que deixar e tenho que fazer isso de forma funcional. Não é isso. Eu só vou conseguir, né? Tanto que o nosso pastor tem falado aí direto de alguns irmãos nesse período aí da pandemia, algumas pessoas, algumas lideranças desesperadas nesse momento. Por quê? Por causa disso, porque a fé deles está baseada nas ações, sabe? Na sua própria força, em si próprio. Não no relacionamento que eles têm com Cristo. Porque quando eles têm relacionamento com Cristo, acontece o que aconteceu, por exemplo, como foi dito pelos apóstolos. Os apóstolos, o que eles fizeram? Cara, os caras deram a vida. Os cristãos, lá do começo da igreja, eles morriam aos lotes. Por quê? Porque eles se relacionaram, sabe? Aquilo ali, e não foi o Cristo físico que eles se relacionaram. Muitos deles, depois da morte de Jesus, também começaram a viver assim. Depois da morte dos apóstolos, começaram a viver assim. Por quê? Porque essa vida de Cristo que veio neles, através do Espírito Santo, os conduziu a se relacionar e eles começaram a se relacionar. Entende? É essa a diferença. Por isso que Jesus vai dizer lá na parábola do semeador que tem um tipo de local que a semente cai, ela prospera, ela frutifica, só que as dificuldades sufocam aquela planta. E ele fala que ela morre. Ele fala que ela não dá frutos. Você percebe a diferença entre... Primeiro ele fala de uma que morre. A raiz o negócio é superficial, não tem profundidade, morre. Mas ele vai falar de uma outra, né? Ele fala, se eu não me engano, são 4. Aí ele vai falar de uma outra que ela cresce. Só que ela é tão sufocada por todas as coisas, pelo dia a dia, que ela não dá frutos. Então, assim, para que a gente dê frutos, a nossa cosmovisão, precisa ser mudada. E essa mudança só se dá através do relacionamento. É só através desse relacionamento que eu tenho segurança para pegar e, tipo assim, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio às dificuldades, eu sei que Cristo está comigo. E isso me dá garantias. Entende? É essa a diferença. Por isso que a fé não é um salto no escuro. Ela precisa ser e só pode ser baseada no relacionamento com Cristo. Beleza? Vamos seguir aqui? Questão, deixa eu ver aqui, que nem eu lembro qual é a questão. Questão 4. Vinho novo é só para odre novo. Ou seja, isso aqui também é fundamental. Toda essa verdade, o que é odre novo? É a nova criatura que nós nos tornamos. Sendo que toda essa verdade, ela só vai ser transformadora para nós se a gente também jogar fora aquilo que a gente carrega. Ah, não, mas poxa, eu vivo há 150 anos na igreja dessa forma. Mas eu paro para analisar se isso que eu estou fazendo está refletindo, é o que Cristo quer. Eu estou dando frutos. Então eu preciso analisar isso. E para que eu receba esse novo, eu preciso jogar fora. Mas Cássio, não é assim. O apóstolo Paulo, naquele texto lá que a gente vai falar sobre, que a gente leu agora no começo da aula, falando sobre, né, agora Cristo vive em mim, em alguns outros versículos ele vai pegar e vai dizer que tudo aquilo que ele entendia como verdade, ele
sabe, transformou, ele entendeu como esterco não, como, ai meu Deus, como é que é o nome? Escória, ou seja, a escória, né? Refúgio, isso. No tratamento, né, de metais, aí você mistura um metal com outro para forjar ali a prata pura, e essa prata pura ela deixa uma vamos botar assim, uma prata mais de baixa qualidade, e aquilo ali é jogado fora, é refúgio, é escória, entendeu? A ideia de escória é justamente essa. Tipo assim, então ele está falando disso, que ele pega a verdade de Cristo, ele peneira o coração dele, avalia o coração dele, e aquilo que ele entende, que ele percebe, que a Bíblia mostra que ele não está fazendo igual a Cristo, ele não tem a menor vaidade de pegar e jogar fora. Ele pega e joga fora. É simplesmente assim. Isso daqui glorifica a Cristo? Não. Então eu não vou fazer. Então eu não vou pensar. Então eu não vou agir. Simples assim. A gente precisa ter essa atitude. É como Jesus vai dizer em relação à criança. Né? Se a gente receber o reino de Deus como uma criança, né, aí sim. Por quê? A criança, ela não questiona a coisa. Você pega e fala, isso daqui é assim. Beleza, então eu vou fazer. Fulano, não faz assim. Tá, tudo bem, tem umas crianças que só graça, mas considerando a ideia de as crianças serem obedientes. Mas assim, você fala pra ela, é isso. Ela vê lá um desenho e, pô, ó, aquele elefante ali pode voar. Ela, beleza, é normal o elefante voar. Por quê? Porque ela recebeu aquilo ali como verdade. E é isso que a gente precisa fazer com o Evangelho. A gente pegar o Evangelho, considerar no nosso coração, pô, mas isso daqui não precisa ser bem assim. Cara, se está falando, precisa ser. E se precisa ser, eu tenho que mudar. Agora, poxa, mas eu não consigo. Ou eu não quero. A gente precisa considerar isso. Qual é a realidade? Eu não consigo ou eu não quero? Se eu não consigo, é oração. Senhor, me ajuda, eu preciso. Vai ser instantâneo? Muitas das vezes não. Mas preciso orar. Agora, eu não quero. Também tem. E a gente precisa considerar isso. Poxa, isso daqui eu não quero mudar. O que a gente faz diante dessa situação? Senhor, eu sei que a tua palavra fala isso aqui. O desejo do meu coração está nisso aqui. Eu preciso da tua ajuda para mudar para isso aqui. Ao contrário, para isso vir para cá. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Percebe a questão da sinceridade? É isso que Davi vai falar no Salmo, quando ele pega e fala, livra-me dos pecados que eu cometo por razão própria. Não é ser hipócrita, é ser franco, é colocar isso diante de Deus. Eu não quero fazer isso aqui. Mas a tua palavra diz que eu tenho que fazer. Senhor, me ajuda. Por isso que quando o presbítero Gediel falou, não, a gente tem que abrir o coração para o Espírito. Não, é o contrário. É o Espírito Santo que abre o nosso coração por causa disso. Porque tem coisas que o nosso coração não quer. E se o Espírito Santo não nos ensinar, se a gente não se humilhar ou se colocar diante de Deus, confessando a verdade, a gente não consegue transformar. Por isso que muitas das vezes, e isso teve lá na resposta, a pessoa falou que é quase impossível, não lembro exatamente o termo, mas é quase impossível ter uma cosmovisão totalmente cristã. Pode ser quase impossível, mas eu acho que precisa ser a determinação do nosso coração em ter uma cosmovisão completamente cristã. A gente foi comprado por Cristo para ser igual a Ele. E isso, aí entra aquele lance que eu falei na aula passada sobre a paixão. Gente, se eu tenho um amor, uma paixão por Cristo, sabe? Aquela coisa que você não consegue explicar quando você para meditar na pessoa de Cristo, se eu tenho isso, eu preciso ser igual a Ele. Eu vou querer ser igual a Ele. Se eu não tenho isso,
eu preciso pedir. Lembra do cara lá? Senhor, aumenta a minha fé. Isso também precisa ser assim. Quer falar alguma coisa, Augusto? A gente está falando sobre cosmovisão, Carlos. Eu penso. Está dando ressonância aí, né? Tá. Eu penso que a cosmovisão é para nós entendermos melhor a vereda que nós andamos, é compreender os 4 pilares da cosmovisão. A cosmovisão está baseada em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Desses 4 pilares, 3 já se cumpriram. Nós estamos caminhando para a consumação. Que esse entendimento sirva de motivação para a gente, que tudo que envolve a nossa vida envolve esses 4 pilares. Deus criou perfeito, o homem estragou, Cristo veio fazer a obra de redenção e agora a gente está na caminhada para a parte final, que é a consumação de todas as coisas. Muito bom. Pensa nisso, que a nossa vida vai ter uma motivação muito maior de ser. Exatamente, exatamente. Muito bom. Eu lembrei desses 4 pilares ontem, só que aí agora aqui na mente não me veio. Graças a Deus tu trouxe isso. Exatamente, são os 4 tempos da nossa vida, da vida da humanidade. Criação, fomos criados por Deus naquele estado de graça e tal. Queda, o homem pecou, caiu, morreu, estava morto. Redenção, Cristo veio e redimiu o povo que Deus elegeu. E consumação, ele vai voltar e a gente vai morar com ele. Eternamente, alegria e festa e vinho. Vamos lá. Aí aqui, né, na 5 e na 6, são basicamente uma continuação da mesma pergunta. Mas isso é só responsabilidade do Espírito Santo? Ou seja, é só ele que tem que fazer essa obra aí, ó. Se o Espírito Santo não me transformar, sinto muito. É assim. Segunda questão. Oi. Nessa questão aí que você colocou, não é só o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente tem que se posicionar, né? Nós temos que tomar decisões. Né? Então, quando o Espírito Santo abre o nosso coração e nós temos a visão do que é certo e errado, que temos que fazer, nós temos que nos posicionar. Né? Aquela questão que, não sei se acho que é o João Wesley que diz que para a santificação nós temos que tirar o pecado, a gente tem que sair do mundo, né? Então, é essa questão que a gente tem que se posicionar, por mais que o Espírito Santo nos ajude, esteja conosco, nós temos que nos posicionar. Não quero fazer isso, não tenho que fazer isso, o caminho é esse. Exatamente. A gente precisa, assim, quer dizer que a partir do momento que eu entendo que eu preciso, eu estou anulando a graça? Não, é a graça operando em mim que faz com que eu queira, entende? O fato de você querer seguir, servir, imitar a Cristo, é a graça dele operando em você, é o Espírito Santo agindo em nós. A Bíblia fala, gente, que o Espírito Santo que a gente recebeu na regeneração, ela nos transformou em filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Lembra lá do pai, quando, né, no momento lá do batismo e também lá na oração no Monte das Oliveiras, que o pai pega e fala: esse é meu filho em quem eu me comprazo. A nossa condição de inimigos de Deus se transformou na condição, através de Cristo, de ouvir de Deus que a gente é o filho que ele se compraz. A gente não é mais a gente não é mais, sabe, uma criação solta no mundo. A gente é filho de Deus, gente. Lembra lá, João vai dizer que isso é um poder, né? Lá em João 1, ele vai dizer que todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é a nossa condição agora. E se a gente é filho, a gente só pode querer ser igual ao Pai. Por isso que ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Não é condicional, é consequencial, entende? Sede, porque eu sou. A consequência vai ser essa.
Então, para a gente fechar, aí a pergunta, quem tem que mudar nessa história? Ah, poxa, as pessoas não falam, mas na prática não são assim. Mas quem é que tem que mudar nessa história? Sou eu ou são eles? Quem é que tem que mudar? Responde aí, gente. Não sei de responder todo mundo de uma vez só não, tá? Eu preciso mudar. Eu acho que nós temos que olhar para dentro de nós, ver o que não está condizendo com a palavra, mudar para dar testemunho daquilo que testifica em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque eu não posso mudar aquilo que Deus criou, porque Deus criou cada um com seu caráter, com sua personalidade. Cada um tem a comunhão com Deus e mude de acordo com os princípios que Deus deu a cada um. Exatamente. Quem tem que mudar sou eu, gente. Eu não posso determinar a mudança do Marcos, eu não posso determinar a mudança da Tamires, eu posso determinar a minha mudança. O que arde no meu coração para eu mudar, quem tem que mudar sou eu. Eu não posso determinar os outros. Entende? Já tá. E às vezes nem a gente sozinho a gente consegue. A gente tem que ter a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ajude a mudar, porque sozinho a gente não consegue nada. Exatamente. Por isso a necessidade da confissão. Tem coisas que, Senhor, eu preciso de ajuda para mudar. Tem coisas que eu preciso de ajuda para querer mudar. Porque às vezes, né, Lutero, no livro Nascido Escravo, ele vai discutir a escravidão da vontade. O que isso significa? Que às vezes a minha vontade não é essa e eu não confesso isso a Deus. Esse é o problema. Que a gente fica tão, sabe, de tipo, sem graça, né? A gente às vezes faz aquela oração de Abacuque. Senhor, seus olhos são tão puros que não podem ver o mal. E a gente tenta esconder esse mal que está na gente, sabe? Para que Deus não veja. Mas não é, gente. Enquanto a gente ficar naquilo ali, lembra, Davi? Enquanto calei os meus pecados, apodreceram os meus ossos. Enquanto eu ficar naquela de tipo, Deus, não, isso aqui não acontece não. Se acontece no nosso coração, a gente precisa colocar diante de Deus. A gente precisa confessar. A gente precisa chorar. Por isso que é importante o que o presbítero Augusto falou, o momento da meditação. Sabe, a gente tem o nosso momento a sós com Deus. Não é em como, sabe, a gente precisa ter a comunhão da família, o esposo com a sua esposa, precisa. Mas a gente precisa ter também o nosso tempo. Porque tem coisas que às vezes a gente não consegue, a gente fica tão envergonhado que a gente não confessa para o nosso cônjuge. A gente precisa. Mas, sabe, Deus não é o nosso cônjuge. Ele não vai julgar isso. Ele quer a verdade, a gente precisa apresentar. E é só nesse momento... Deixa eu falar depois rapidinho, Cássio. E só nesse momento que a gente apresenta essa verdade é que a transformação começa a acontecer. E como eu falei, muitas das vezes ela não é imediata. Muitas das vezes ela demora. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, 12 ou 13, não lembro exato, eu gosto dessa versão da linguagem de hoje, eu já canso de fazer propaganda da linguagem de hoje, porque ele fala assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Lembra aquele tudo posso naquele que me fortalece? Que aí depois ele vai concluir, com o poder que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. Então assim, essa ideia do contentamento tem a ver justamente com isso, com a confissão. Por isso que é importante, as igrejas reformadas têm esse costume da confissão de pecados, não é só um momento litúrgico, não é só um momento para tu chegar, Senhor, tu sabes, perdoa aí, sabe? É derramar o coração diante de Deus, sabe? Justamente naquilo que a gente não quer mudar. Sabe, Senhor, eu sei que isso aqui é uma verdade, mas se o Senhor não transformar o meu coração, não adianta, eu não vou conseguir. E Deus transforma, gente. Deus transforma. Fala, Marcos, pra gente seguir aqui.
Então, a irmã Irani, mas a irmã Janaína, elas estão cobertas de razão, porque quem tem que mudar somos nós mesmos, nós que temos que mudar. A Bíblia nos fala o seguinte, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos lá o que significa isso no pé da letra. Então, quem tem que mudar somos nós e clamar a ajuda dele, sempre que possível, né? Amém. Exatamente. Agora, para a gente fechar, a página, o slide é 6 ou é 7? Agora nem lembro. Acho que é 6. Ele tem aqui umas perguntas, né? O tema para a próxima aula, que é o arrependimento, o começo da mudança. E 2, chamados por Deus para boas obras. Mas que obras são essas? Ou seja, a gente está falando de uma vida, de uma cosmovisão, em que ela só faz sentido se... Deixa eu acertar aqui. Ela só vai fazer sentido, né? Tenta aí. Se eu entendo a razão pelo qual eu existo. Não vai ter... Eu não vou conseguir saber, eu não vou conseguir fazer coisas, enfim, se eu não entender qual é a minha razão de existir. Então, assim, aí isso eu vou fazer no questionário, aí repetindo, vai ser um questionário agora aberto para a gente expor mesmo essas ideias, né, o que a gente pensa, entendendo, né, que vai continuar no anonimato, a gente só vai aqui depois resumir e debater as ideias, né? Como eu falei, eu mesmo não sei quem responde o quê, né? Vem para mim, mas eu não sei. Então, assim, não precisa botar seu nome, não precisa nada disso. Só responde lá, tá? Que aí a gente, na próxima aula, vamos estar com essa base aqui, a base 1 e 2, né? Que é o arrependimento, o começo da mudança, que a referência está em Zacarias 3, Zacarias 1, de 3 a 6, né? É importante fazer essa leitura para entender do que está sendo dito. E chamados por Deus para boas obras. Eu acabei não botando aqui a referência, mas a referência está em Romanos 12, de 1 a 8. Romanos 12, de 1 a 8. Ok? Então, assim, a gente chega ao final da nossa aula de hoje, né? É sempre bom aí, o negócio a gente acaba estendendo, né? Eu tentei reduzir, Tu mas... falou Zacarias quanto? Zacarias 1, deixa eu abrir aqui de novo, Zacarias 1, 3 a 6. Quer ler aí pra gente? Leia aí pra gente, irmã Irani. Já tá com ela na mão, leia aí pra gente. Não, tô abrindo aqui no Zacarias. É 3, de 1 a quanto? 3 a 6. Zacarias 1, 3 a 6, né? Isso. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamava os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, como converteis-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouvirão, nem atentarão, diz o Senhor. É até o 4 ou 5? Não, só até o... Esse aí foi o 3? Isso aí foi o 4. Tá, vamos parar nele aí, mas esse serve como base, só pra gente entender isso aí, o arrependimento. Voltem para mim, é o Senhor chamando, né? E eu volto para vocês outros, para vós outros. Ou seja, o Espírito Santo está em nós. Ele faz com que a gente clame a Deus. E ele se volta para a gente. Deus não está surdo para que não ouça a nossa oração. Ok? Então, assim, até o final do dia eu vou estar disponibilizando essas 6 questões, né, para a gente estar respondendo, que vão ser as bases para a nossa conversa. O que vai ser diferente?
eu vou estar encerrando o questionário na sexta-feira, por volta aí de entre 8 e 10 horas. Então é importante que você responda e que você possa também falar com as outras pessoas que precisaram sair, poder comunicar, que o questionário vai ficar aberto só até sexta-feira, porque aí sexta-feira eu preciso fechar, compilar as ideias, preparar no sábado para a gente estar conversando no domingo. Tá ok? Então, hoje mesmo já disponibilizo até sexta-feira. Beleza, gente? Beleza. Então tá bom. Agradeço a todos pela participação, pela paciência, né? E assim, que Deus abençoe o domingo de vocês. Vocês tenham um ótimo domingo aí em família, né? Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Vamos orar então? Vamos fechar nossos olhos e fazer essa oração. Pai Santo, é no nome de Jesus que nós chegamos diante do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus nós confessamos os nossos pecados e apresentamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, sabemos que é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E o que te pedimos, ó Deus, como filhos adotados através do poder de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, gere no nosso coração essa transformação, esse querer mudar e essa capacidade de mudar. Ó Deus, para que cada dia mais, Senhor, como foi dito, possamos ser conformados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, ó Deus, fomos chamados, para isso o Senhor nos criou, ó Deus, para vivermos para a Tua glória. Então nos ajuda a compreender esse sagrado mistério, ó Deus, do que é viver para a Tua glória. E por tudo, Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, guarda a nossa vida, livra-nos de todo mal. Ó Deus, toma as famílias, ó Deus, nas Tuas mãos, livra dos acidentes, de todos os males. Ó Deus, e que possamos estar à noite na Tua casa. Possamos estar à noite, ó Deus, também reunidos, ó Deus, assistindo o culto online, ó Deus, recebendo do Senhor a palavra através do nosso pastor Daniel. Toma, Deus, nas Tuas mãos, é o que te pedimos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beleza, gente? Bom dia para todos, obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Bom domingo.